Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Cristo disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nos indica a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Através da bênção da dor, nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Porém, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas e perda de seres queridos encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. O Espiritismo veio no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo como Consolador prometido para a humanidade. Quarta Conferência Espírita de Castanhal, versão online, nos dias 7, 8 e 9 de junho, que traz como tema central Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Acompanhe pelo YouTube. Participe! Olá, bom dia a todos. Bom dia você que está nos acompanhando aqui pelos canais da Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV7, Espiritismo Net no YouTube e na página do Facebook da Web Rádio Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa quarta Conferência Espírita de Castanhal. Esta conferência é uma realização do Grupo de Estudos das Obras Básicas, o GEOBA, e conta com o apoio do 9º Conselho Regional Espírita e da União Espírita Paraense. Esta conferência tem como tema central Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E já para iniciar a nossa manhã, eu gostaria de convidar o nosso querido amigo, companheiro, o Luiz, que irá se juntar a nós para fazer a prece de abertura desse domingo. Para logo em seguida nós temos a palestra que vai abrir esse terceiro bloco da manhã de domingo com o querido companheiro Rafael Siqueira, que vai falar sobre o tema Se autoconhecer é ter contato com o coração. Luiz, bom dia, meu amigo, fica à vontade. Vou passar para você para nos conduzir nessa prece inicial, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos dessa manhã de domingo. Ok, obrigado, tá? Tema bem propício, né? Se autoconhecer e ter esse contato com o coração seria a mesma coisa que ter esse contato com Jesus. Vamos cerrar nossos olhos. Nessa manhã castanhalense, ensolarada, vislumbrarmos o Mestre, nosso grande guia, nos saudando e nos dando um bom dia repleto, pleno do seu amor absoluto. Venho nesse instante pedir que essa conferência, essa fonte de luz já iniciada há 24 horas, que continue trazendo a luz da razão, a luz da consciência. Todos nós, espíritos terrenos, que estamos na senda do progresso, a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Peço consolo, peço entendimento a todos aqui presentes. Peço paz, peço saúde a todos os nossos familiares, a todos os nossos parentes, encarnados e desencarnados. Peço também ao nosso querido irmão que trará para nós esse banquete
de esclarecimento, de carinho, benevolência e amor. Nosso irmão Rafael Siqueira, que ele possa ser envolvido pela espiritualidade amiga, que aqui já está nos conduzindo, nos balsamizando e nos envolvendo com muita energia de amor. E para que esse domingo prossiga com total suavidade, leveza e alegria, com pureza de coração, conto a vocês o diálogo de duas crianças abaixo de uma árvore frondosa e momento reflexivo. A menina exclama: "Diga-me o que é o amor, Charlie?" E Charlie responde: "Um homem chamado Jesus. Nos abrace, Jesus. Nos conduz. Apresente a nós, que somos cegos, a grande seara. O planeta pulula de acontecimento que nos clama para a caridade, para o amor. Que pegamos o buril e nos transformemos como trabalhadores dessa seara maravilhosa. Fique conosco agora e sempre, que assim seja." Que assim seja. Luiz, muito obrigada, meu amigo. Fique com Deus e até daqui a pouco. Ok. Jesus para todos. Para todo mundo. Bom, e agora dentro da nossa programação nós teremos a primeira palestra desse terceiro bloco desta manhã de domingo. A quarta Conferência Espírita de Castanhal tem a alegria de apresentar o palestrante Rafael Siqueira, que falará sobre o tema "Se autoconhecer é ter contato com o coração". Olá, bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo a mais uma conferência conosco. É uma alegria imensa tê-lo conosco nessa manhã de domingo. Eu vou passar para você já iniciar sua fala acerca desse tema tão importante. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Bom dia, Leandra. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Que Jesus, o mestre por excelência, o amigo de todas as horas, possa nos envolver a todos e nos manter em sua paz. É uma alegria muito grande poder fazer parte de mais uma conferência, poder endereçar os nossos laços de fraternidade, de amorosidade com cada um de vocês. Eu peço aos benfeitores espirituais que possam nos inspirar nessa manhã, nos envolver a todos e permitir que as nossas palavras, as nossas construções possam se dar na forma do Evangelho, na forma da veneranda doutrina espírita. Como é bom estar aqui. Como é bom falar desse tema do autoconhecimento, que é uma das propostas da doutrina espírita para cada um de nós. Quando o Leandro conversou comigo, ele me pediu: "Rafa, que tal falar sobre o autoconhecimento como um caminho para que nós encontremos o coração?" Eu falei: "Ótimo. Eu estou me formando em psicologia esse ano e cada vez eu tenho certeza de que nós não conseguimos seguir em frente sem nos autoconhecer. É bem verdade que o amor de Deus, a misericórdia desse Pai, as lições de Jesus vêm nos secundando os passos. Mas em todos os momentos da nossa vida, nós somos estimulados a nos conhecer. Quem nós somos? Qual os nossos propósitos? Por que estamos na Terra? Que diretrizes seguir? Daí, então, nós vamos começar a nossa fala com uma história que é muito difundida no Oriente e que eu traduzo para vocês ao sabor da minha emotividade. Ele era um lenhador. Ganhava muito pouco, sustentava a sua família
muitos filhos, uma esposa devotada, e ele gostaria de ganhar mais, gostaria de ter uma situação de vida melhor, gostaria, como é legítimo para os pais, de dar uma situação de vida melhor para sua família. Quando um dia, nas suas orações, ele escuta, talvez o seu anjo de guarda, talvez um benfeitor espiritual, talvez a voz da própria consciência, aqui não importa, mas ele escuta uma voz íntima lhe falar, entra na floresta. E ele, que era um lenhador, morava defronte uma grande floresta, ele entendeu aquela mensagem na literalidade. Caramba, entra na floresta deve ser eu sair de onde me encontro e entrar nessa grande floresta que eu tenho à minha frente. E ele entrou. E ali adentrando, ele percebeu que não era uma simples floresta, porque ali tinha madeira de lei, madeiras que se ele cortasse, vendesse depois, ele poderia melhorar o seu padrão de vida, dar uma situação melhor à sua família, e assim ele fez. Foi saindo da sua situação de pobreza, foi tornando-se uma pessoa mais bem posta na sociedade, mas ele foi percebendo que ganhava dinheiro e a sua situação de vida ia ganhando complexidade, porque com o dinheiro veio os problemas, já não tinha tanto contato com a mulher mais, porque estava sempre trabalhando. Os filhos tinham muitas coisas, mas tinham pouco do seu pai, foram tornando-se um tanto quanto rebeldes, e ele resolveu uma vez orar, mais uma vez, e ouviu a voz, entra na floresta. E mais uma vez ele entendeu na literalidade, caramba, eu já entrei na floresta e agora a voz me pede para entrar mais uma vez. Meus amigos, eu estou um tanto quanto gripado. Aqui no Rio de Janeiro está um pouco frio, não está esse sol aí do Pará, esse sol que eu já escutei os bem-te-vis aí no fundo da Leandra, mas a gente segue. E ao escutar a voz, eu devo entrar um pouco mais. E ele entrou. E agora já não mais vislumbrou apenas madeira de lei. Ele vislumbrou um córrego. Explorando aquele córrego, ele pensou, caramba, quem sabe? E peneirando, jogando mercúrio na água, ele se deu conta que era um córrego, um veio aurífero. Começou a extrair ouro. Tornou-se um empresário. Foi ficando cada vez mais rico. E com a sua riqueza, ele acabou perdendo o contato da mulher, porque agora era só as atribuições comerciais, eram só os grandes encontros, eram só as festividades da sociedade, e os filhos já não conversava com eles. Os filhos já não conheciam o pai que, em os abandonando, entre aspas, em se afastando deles, os meninos foram ganhando as mais variadas problemáticas, porque um se envolveu com drogas, outro não quis continuar estudando, e ele, mais uma vez, começou a orar. Mas agora, ele pensou, por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu era um simples lavrador, tinha minha família toda junta, nós não tínhamos nada, mas éramos unidos. E agora eu tenho todo o dinheiro do mundo. Sou uma das pessoas mais reconhecidas na sociedade, mas meu casamento, estou perdendo. Os meus filhos, um está sendo levado pelas drogas, o outro nem quer estudar mais. E ele orou. Quando orou, a voz interior lhe disse, entra na cidade. Mas reflita sobre o que eu estou te falando. E ele pela primeira vez refletiu que entrar na floresta não era entrar naquela grande floresta que ele tinha de frente à sua casa, mas era entrar na floresta da própria intimidade, onde se encontrariam os recursos para que ele pudesse se compreender, saber um pouco mais da vida, ir ao contato do seu coração. E ele meditou. O que essa voz veio me falando durante todo o tempo é para que eu me autoconhecesse. Porque nós, quando nos conhecemos, conseguimos identificar quem somos, o que estamos fazendo na vida,
Qual o valor das nossas relações? Talvez se desde o primeiro momento eu tivesse escutado com olhos de ouvir, com olhos de ver, com ouvidos de ouvir essa voz, eu não teria me perdido tanto. Mas ainda havia uma chance, porque agora ele resolveu reconstruir as suas relações. Porque deu-se conta, era um espírito imortal, trazia dentro de si alguns vícios que precisavam ser trabalhados, algumas virtudes que podiam ser ratificadas. Abdicou um pouco de todos aqueles encontros sociais, de toda aquela sua fortuna e volveu ao contato da sua esposa. Volveu ao contato dos seus filhos, tentando recuperá-los. Meditou sobre a própria vida, para e passo, e foi enxergando as situações com as quais ele poderia ser uma pessoa melhor. Deu-se conta que, desde o primeiro momento, entrar na floresta era entrar dentro de si mesmo, mergulhar nas suas possibilidades existenciais, porque trazia o traço do orgulho, trazia o traço da ganância, mas ele estava naquela simplicidade, destinado a não ganhar coisas, mas ganhar a si próprio, ganhar a própria independência espiritual, reconstruir laços com pessoas que talvez em outras vidas ele tivesse perdido. E ele, num movimento de ouvir agora verdadeiramente a voz que falava com ele vai reconstruindo a sua vida. Essa é uma história, meus amigos, narrada no Oriente, e que traz muito para cada um de nós da nossa necessidade de nos autoconhecermos. Quando nós abrimos a questão 919 do Livro dos Espíritos, e eu aqui trouxe o Livro dos Espíritos para que nós pudéssemos estudar juntos, Kardec faz uma pergunta que eu reputo uma das mais belas do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz de progredir nessa vida e de resistir ao mal? Observem a pergunta. Meio prático, ou seja, qual é a fórmula de eu progredir nessa vida? Ou seja, de eu ser feliz. Não ser feliz para os padrões do mundo, mas ser feliz indo ao encontro do meu coração. Indo ao encontro do espírito imortal que eu sou, descobrindo os reais valores que devem ornar a minha existência. Meio prático de progredir e de resistir ao mal. Porque o lenhador, num primeiro momento, não resistiu à atração daquilo que era material, daquilo que lhe crescia aos olhos. E os bons espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, gnot se auton. Eu falei essa expressão em grego, porque esse sábio da antiguidade, muitos consideram como sendo o filósofo Sócrates. Mas, em verdade, essa frase é atribuída a Sócrates, quando, em verdade, não temos certeza da sua autoria. As versões mais atuais do Livro dos Espíritos já colocam essa frase tão simplesmente como sendo uma frase que estampava o pórtico da cidadezinha de Delfos, onde as pessoas iam para conversar com o deus Apolo, através de uma pitonisa ou uma pitia, que, recebendo o deus Apolo, dava instruções sobre a vida das pessoas. E quando chegavam nesse oráculo de Delfos, uma das frases era essa, gnot se auton, em grego, que nós trazemos para o latim noce te ipsum, que chega no nosso português, conhece-te a ti mesmo. Pode parecer uma frase simples, pode parecer muitas vezes uma frase de cunho tão somente psicológico, outras vezes uma frase de autoajuda, mas nós não conseguimos progredir sem essa grande e laboriosa tarefa de nos conhecer. Porque nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos antes, continuaremos a viver depois. Por que nós estamos na Terra? Para evoluir, para crescer espiritualmente, para aprender a amar,
para fazer laços de ternura, de amorosidade com as outras pessoas. Nós temos um mestre, Jesus de Nazaré, que anunciando o seu evangelho nos coloca: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Nós temos um consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, que nos recomenda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Reconhece o verdadeiro espírita ou cristão, porque falar em espírita e cristão é o mesmo propósito, pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Daí eu lhes pergunto, como amar sem nos autoconhecer? Porque a gente só consegue amar quando a gente vai entendendo as matrizes dos sentimentos que existem dentro de nós. E pergunto ainda mais, como nos transformar se eu não sei em que bases eu me encontro? Como modificar um edifício se eu não sei em que bases ele está colocado? Então, para modificar, para transformar, eu preciso conhecer o Rafael. E eu convido cada um de vocês a conhecerem vocês mesmos. Porque na correria do dia a dia, talvez nós escutemos essa mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Essa mensagem: transformem-se em pessoas melhores. Essa mensagem: conheçam-se a si próprios, tal qual aquele lenhador que escutava: entra na floresta. E a gente não entende. E nós vamos tentar aqui agora tornar isso um pouco mais factível. Porque o processo de autoconhecimento é um processo de meditação sobre as nossas vidas. Sair um pouco da correria do cotidiano e olhar: Rafael, quem és tu? Em que base está assentado o seu espírito imortal? Quais virtudes você já tem? Porque nós temos virtudes. Nós já caminhamos bastante. E para que a gente possa se dar conta disso, basta que nós olhemos 10 anos atrás. Nós já estamos melhores. Basta que nós olhemos, e nós não vamos nos lembrar, mas se a gente pensar numa encarnação para trás, em 10 encarnações para trás, nós já melhoramos. Ou seja, isso é uma proposta de autoconhecimento. Reconhecer que nós já trazemos pontos positivos. Mas nos autoconhecer é igualmente com maturidade, responsabilidade, olhar que nós ainda temos pontos a serem trabalhados, arestas a serem consertadas. E a gente deve olhar para tudo isso com responsabilidade, sem aquele olhar de crítica, de julgamento, porque nós estamos construindo a nós mesmos. Daí, nós vamos trazer algumas propostas para que nós possamos nos conhecer. Como fazer isso? Como saber em mim o que precisa ser modificado? Como eu disse para vocês, eu estou me formando em psicologia no final do ano. Eu já sou formado em Direito e agora estou adentrando aí pelo universo da psicologia. Pedi à benfeitora Joana de Ângeles que eu pudesse estudar a psicologia conforme os padrões do mundo e fazer uma ponte com a doutrina espírita. Vamos então trazer algumas propostas. A primeira delas é o seguinte: se nós queremos nos conhecer, observem cada um de vocês as vossas reações, ou as nossas reações. Porque para saber o que há dentro de nós, não basta olhar a forma como a gente age. Nós precisamos olhar a forma como a gente reage. E por que isso, Rafael? Porque para agir, a gente pensa, a gente delibera. Às vezes, por uma atitude que eu vou tomar amanhã, eu estou pensando desde agora como eu vou fazer. E a reação?
se eu estou conversando com a Leandra aqui, agora, ela estivesse aqui na tela comigo, ela fala uma coisa que eu não gosto, ou uma coisa que me contraria, ou uma coisa que às vezes eu preciso pensar, mas não quero pensar, qual é a minha reação? Será que é uma reação de cólera? Será que é uma reação de inconformidade? Será que é aquela atitude, não gosto nem quero ser contrariado? Daí as nossas reações dizem quem nós somos. Observem então as nossas reações, porque elas dizem muito de nós. Mas quando a gente descobrir quem nós somos, nós vamos enxergar, ainda somos orgulhosos, vaidosos. Mas isso não quer dizer que a gente vai começar a se cobrar demasiadamente, se culpar e ter remorso. A gente precisa descobrir, se conhecer, para poder, num processo com autoaceitação e com autoamor, começar a transformar. Porque esse processo deve ser feito sem martírio, tá, gente? Uma segunda proposta para que a gente possa nos conhecer é descobrir qual é o tema básico da nossa vida. O espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 8, ele vai entrevistar o chefe de uma turba de obsessores. Ele chamava-se Leonel. E Leonel explica que todo ser humano tem um tema básico, uma ideia central, que costuma nortear a vida como um todo. E ele fala que, quando eles querem obsidiar uma pessoa, eles não vão obsidiar uma pessoa naquilo que não seja a intimidade dela, aquilo que não seja algo que elas já possuam, mas eles buscam entender qual é o tema básico dessa pessoa. Por exemplo, se eu fosse obsidiado hoje, eu não seria obsidiado num vício do álcool ou num vício das drogas, porque eu não tenho essa matriz em mim. Talvez eu fosse obsidiado no vício da vaidade, porque eu ainda trago muita vaidade em mim, porque eles exploram o que é o nosso ponto frágil. Retornando à mitologia grega, nós conhecemos um personagem chamado Aquiles. E Aquiles era um grande guerreiro, porque ele combatia todos e quase nunca perdia uma batalha. Mas havia em Aquiles uma vulnerabilidade, o calcanhar. E ele foi flechado exatamente no calcanhar. Daí, meus amigos, se autoconhecer é nós sabermos qual é o nosso calcanhar de Aquiles. O tema básico central que nós circundamos a existência. Para ficar mais simples para vocês, já observaram que tem pessoas que tudo querem trazer para a política? É porque o autoconhecimento delas perpassa por enxergarem que a política está entranhada nelas. Porque talvez foram políticos no passado, pessoas que já faliram, pessoas que brigaram com a política e trazem aquilo reverberando dentro dela. E quando a gente olha para o Brasil hoje, quantas disputas, quantas brigas, é porque nós trazemos as matrizes dos desarranjos políticos. É um sinal, porque a gente precisa trabalhar aquilo. Já olharam para outras pessoas e tudo gira em torno da sexualidade? Estão sempre tomando conta da sexualidade das outras pessoas. Estão sempre considerando temas de natureza sexual. Por quê? Porque se ela parar para pensar, a sexualidade é esse tema recorrente, que está talvez mal resolvido dentro dela, talvez traz matrizes de vida passada e que ela precisa observar. Isso é autoconhecimento. Outras pessoas, tudo gira em torno da religião, porque querem convencer, porque querem fazer proselitismo. O autoconhecimento deve mergulhar. Qual o sentido da religião? Por que eu trago essa necessidade de convencer, de brigar, quando a religião é uma proposta de amor? Outras pessoas podem, por exemplo, trazer tudo para os mais variados temas, e a gente precisa observar qual é esse tema que recorrentemente é a tônica das nossas vidas. Uma terceira proposta para nós nos autoconhecermos
é observar o teor das nossas críticas, porque a gente critica muito. A gente aponta muito o dedo em riste para as outras pessoas. E observem, o que a gente critica nos outros diz muito daquilo que nós temos em nós mesmos. Por isso Jesus dizia, por que você vê de o argueiro no olho da outra pessoa e não vê a trave no seu olho? Isso em psicologia nós chamamos de mecanismo de projeção. O que é projeção? Ao invés de eu me autoconhecer, lançando as sondas na minha intimidade, eu projeto a minha intimidade na outra pessoa, ressoando. Eu vejo no outro aquilo que precisa ser trabalhado em mim. Observemos, então, o que eu estou projetando nas outras pessoas. Ah, mas fulano é tão arrogante. Será que o arrogante não sou eu? Pergunte-se a si próprio, porque talvez seja algo que precisa ser corrigido. Ah, mas fulano é tão autoritário. Será que o autoritário não sou eu? Pergunte-se, porque é algo que precisa ser trabalhado. Nós só conseguimos chegar ao nosso coração depois de escoimar, limpar o caminho para encontrarmos Jesus dentro de nós. Há ainda uma outra proposta da psicologia, agora da psicanálise. Quando Rafael fala de Leandro, eu conheço não Leandro, eu conheço Rafael. Então observemos as nossas críticas. Quarta proposta, observemos os nossos momentos de explosão. Há alguém aqui que explode? Há alguém aqui que tem aqueles momentos de fúria? Eu acho que nós temos. E nesses momentos em que alguém pisa no nosso pé, em que alguém nos agride, a gente costuma dizer assim, eu acho que eu saí de mim. Eu acho que eu estava obsidiado. Bom, nós não saímos de nós, nem estávamos obsidiados. Quando a gente tem aquelas reações mais esdrúxulas, nós estamos entrando em nós. Autoconheça-se para chegar ao coração. Mas faça isso sem martírios, faça isso sem colocar uma pedra na cabeça, porque é um mecanismo redentor. Quinta proposta para que a gente possa autoconhecer. Observe o que você sonha. Observe os seus atos falhos. Ah, por que isso? Porque às vezes eu quero transparecer uma aura de paz. Nós buscamos a paz. Diz o benfeitor Emmanuel na lição 101, no livro Pão Nosso. Ante os nossos anseios de luz, nós trazemos milênios de trevas. Ou seja, a gente quer a luz, mas traz as trevas. E a gente só alcança a luz se a gente conhecer as trevas dentro de nós e trabalhar com elas. Não esconder, não reprimir, porque usualmente a gente reprime. Aí a pessoa passa o dia inteiro falando baixo, abraçando. Chega na casa espírita, é aquela docilidade. Mas aí de noite sonha que está brigando. Sonha que está sendo perseguido, que está matando. Porque os sonhos são símbolos, tá, gente? E os sonhos é o nosso inconsciente dizendo para a gente o que nós precisamos trabalhar. Daí, se eu tenho muita violência nos meus sonhos, talvez essa violência esteja dentro de mim. Preciso trabalhar. É bem verdade que grande parte dos meus sonhos é aquele processo de drenagem do que eu observo no dia a dia. Mas nos meus sonhos, o meu inconsciente fala comigo, para que eu observe quem eu sou. E o que são os atos falhos? É aquela coisa que eu falo sem querer dizer. É aquela construção que eu faço sem querer fazer. Já observaram aquele momento que a gente diz assim, ah, mas eu odeio. Aí eu não queria dizer isso, porque eu sou espírita, eu não posso dizer isso. Mas disse. A gente queria dizer que ama, mas disse odeia, porque no fundo ainda odeia. Então, observem esses atos falhos. Essas construções que saem sem querer, porque são mecanismos que podem nos ajudar. Eu quero passar agora para um outro momento da nossa fala, dizendo que o Antigo Testamento, no texto de Gênesis, trouxe para a gente uma
poderosa ferramenta de autoconhecimento. Quando Noé construiu uma arca, lembram-se da arca de Noé? Uma grande simbologia, porque o mundo estava numa depravação. Simbologia também, tá, gente? Porque a depravação não está só do lado de fora. Nós trazemos esses conteúdos dentro de nós. E Deus pede para que ele construa uma arca. Porque iria chover durante 40 dias e 40 noites, iria morrer todo mundo. Iria ser salva só a família de Noé. Um par de cada animal. E a arca seria dividida em 3 patamares. No primeiro patamar, no porão, as bestas feras, os animais ferozes. Na superfície da barca, os animais domésticos. E na parte superior da barca, as aves do céu. Já pararam para pensar que a arca de Noé está dentro de nós? Porque nós trazemos os animais selvagens, as bestas feras, na nossa intimidade. São os nossos conteúdos inconscientes. É o que Sigmund Freud chamou de id, são as nossas pulsões. Nós trazemos o nosso animal doméstico, que é o nosso ego, é o nosso desejo de nos tornar pessoas melhores. É a nossa vontade de lidar com esses instintos, essas bestas feras que existem dentro de nós. E as aves do céu é o projeto do futuro. É quando a gente mira o futuro pensando nos espíritos imortais, nos seres iluminados que nós seremos doravante. O próprio espírito André Luiz, que teve como guia Calderaro no livro No Mundo Maior, trabalha esses mesmos conceitos freudianos de inconsciente, pré-consciente e consciente de uma outra forma. Ele trabalha como inconsciente, subconsciente e consciente. Porque as bestas feras, o nosso passado, que está dentro de nós. Os animais domésticos, o nosso presente. E as aves do céu, o futuro que nós desejamos. Nós trazemos tudo isso dentro de nós. E não adianta eu querer ser só as aves do céu. Eu preciso conhecer as minhas bestas feras. E quem são as bestas feras que há dentro de nós? Orgulho, egoísmo, vaidade, impaciência, vontade de me sobrepor a outra pessoa. Não adianta simplesmente eu fingir que esse porão da minha individualidade não existe. Eu preciso trabalhar com esse porão. Porque se eu fingir que esse porão não existe, eu posso ser abocanhado por esses animais que estão dentro de nós. Então, qual é a proposta? Eu conheço as minhas bestas feras e vou domesticando, vou trabalhando com esses conteúdos para poder um dia ser uma ave do céu. Que proposta, que simbologia. Trabalhar a Arca de Noé como conteúdos psicológicos, um processo de autoconhecimento visando a transformação moral que todos nós devemos fazer. E agora, passando aí para um outro estágio da nossa fala, todas as vezes que nós nos deparamos com uma besta fera nossa, saibamos lidar com esse erro. Porque muitos processos de autoconhecimento, eles costumam ser paralisados quando nós, descobri que eu sou tão vaidoso, mas eu não devia ser assim. E a pessoa, ao invés de aceitar para transformar, aceitar para trabalhar, ela nega, ela reprime. Adianta? Não. Ela precisa responsavelmente conhecer e passar a agir com aqueles conteúdos a fim de que eles possam ocorrer sobre outras formas. Eu quero trazer agora para vocês 3 propostas para que nós, em nos identificando com os nossos desacertos, possamos trabalhar com eles. Porque 2 não são as mais ajustadas. E uma terceira é aquela que deve ser a forma mais aprumada de nós
nos corrigirmos. Eu vou aqui, para não envolver o nome de ninguém, vou me tomar como exemplo. E vou citar um dos meus vícios. Eu, Rafael, num processo de autoconhecimento, descobri, sou vaidoso. Gosto de ser reverenciado. Gosto de que as pessoas notem que eu tenho capacidade para fazer isso, para fazer aquilo, que eu tenho conteúdos intelectuais. Não gostaria de ser assim, porque Jesus nos ensina a ser simples, nos ensina a ser humildes, nos ensina a amar as pessoas, porque quando eu me coloco num pedestal, ou melhor, eu acabo dizendo que a outra pessoa é pior. Quero me modificar. Vejam, fiz o autoconhecimento e agora dei um passo querendo me transformar. Existem 3 caminhos que eu posso tomar. O primeiro deles é o caminho do desculpismo, que não é o mais ajustado. Ah, mas eu sou assim porque todo mundo é. Adianta, gente? Não, não adianta. Porque quando eu arrumo justificativas, eu não venço o problema. Eu apenas nego o problema. Já observaram que muitas pessoas arrumam desculpas para as mais variadas coisas? A gente, como eu sou impaciente? Ah, mas eu sou impaciente porque todo mundo é. Ah, eu sou impaciente porque esse mundo hoje é um mundo cão. Ah, eu sou impaciente porque como a gente vai lidar no Brasil sem ser um pouco impaciente? Todo mundo vai passar por cima de mim. Não adianta arrumar justificativas evasivas. A gente tem que trabalhar com aqueles conteúdos e ressignificá-los, porque arrumar desculpas é apenas jogar o problema para frente. Eu fiz o conhecimento, mas não transformei. E guardem uma frase que eu vou dizer que eu acho que todos vocês conhecem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se esconder, o bicho acha. Mas se enfrentar, o bicho some. Então escolhemos enfrentar. Não escolhamos nunca no desculpar. Às vezes um filho falando com o pai. Ah, papai, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo. Hoje somos nós crianças grandes dizendo para Deus, ah, eu faço isso porque, eu não consigo fazer diferente. Desculpas. Uma segunda forma de nós encararmos o nosso problema, o nosso erro, depois de um processo de autoconhecimento, é o culpismo, porque agora a gente não se desculpa mais. Nós culpabilizamos a outra pessoa. Já se deram conta que hoje tudo tem um responsável, e esse responsável nunca é nós mesmos. A gente se conhece, mas responsabiliza as outras pessoas. Dou-me conta de que eu sou extremamente violento, autoritário, mas eu digo, mas no mundo que nós estamos vivendo, isso é culpa dos meus pais que me criaram assim. Veja, eu estou culpabilizando os meus pais. Outros dizem, isso é culpa dos políticos que nos roubam, que nos maceram, transferindo para fora. Às vezes um esposo, isso é culpa da minha esposa. Isso é culpa do meu marido. Isso é culpa do meu patrão. Eu trabalho pouco por culpa do meu patrão, porque ele não me incentiva. Eu me tornei uma pessoa ressecada porque eu não tenho amigos. Eu estou sempre responsabilizando as outras pessoas. Notem, não é pelo caminho do desculpismo, não é pelo caminho do culpismo. E qual é a proposta? Ação responsável. Eu sou responsável por tudo que eu sou, por tudo que eu faço. Daí, se eu me vejo uma pessoa vaidosa, eu sou responsável, eu me fiz assim. Não adianta eu arrumar desculpas, nem dizer que a minha mãe me criou desse jeito, nem dizer que a minha esposa permite que eu seja assim. Rafael, você é o responsável por tudo que você fez da sua vida, mas você também é o responsável por se modificar e seguir em frente. Rafael, Deus te ama desse jeito, mas Ele espera que você se soerga. Um texto no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que ele diz assim,
Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se soerga e viva. Nós hoje tratamos o pecador como alguém que precisa ser macerado, mas Deus ama o pecador. Deus nos ama. E o que isso quer dizer? Quando nós descobrirmos algo em nós que não gostamos, que é feio, que nós amemos o feio para transformar em bonito. Isso é ação responsável. Que nós nos aceitemos da forma como nós somos para construir em novas bases. Isso é responsabilidade. Vamos meditar aqui em alguns personagens evangélicos. Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Ela foi até Jesus, na casinhola de Simão Pedro, ali nas margens do lago de Genezaré. Ela fez o autoconhecimento dela. Senhor, sou uma filha do pecado. Tenho vendido a minha existência à cata dos prazeres, mas, sobretudo, em busca de dinheiro. Mas eu quero ser uma pessoa diferente. Isso é autoconhecimento. Ela não negou que até então ela era uma prostituta. Ela não negou que até então ela buscava dinheiro. E vejam, ela não arrumou desculpas. E ela até tinha desculpas, porque quando a gente olha a vida pregressa de Maria de Magdala, contada por Dona Amélia Rodrigues, ela teve uma infância muito difícil. Ela foi precipitada no meretrício, relato de Amélia Rodrigues, tá, gente? Por Divaldo Pereira Franco. Porque ela se apaixonou por um homem e esse homem a levou para o meretrício. Ela tinha desculpa, mas ela não se valeu da desculpa. Senhor, sou uma filha do pecado, mas quero uma vida diferente. Ela também não culpabilizou ninguém, porque ela poderia, a culpa é daquele homem covarde e cruel, que ao invés de me amar, me jogou nesse antro de perdição. Não, ação responsável. Senhor, eu errei, mas a partir daqui eu quero acertar. Você me ajuda? E Jesus respondeu a ela, porque o amava. Maria, nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre a casa em ruínas? As primaveras são as nossas esperanças em Deus, e as ruínas somos nós. Vá, Maria, e ame, porque grande é a porta da perdição do mundo, mas estreita é a porta que nos leva a Deus. Olha a ação responsável daquela mulher. Olha a ação responsável daquela mulher que depois vai trabalhar a sua vida junto aos leprosos, torna-se uma das leprosas e desencarna como a Rede Viva de Magdala. Mas há um outro personagem chamado Saulo, Saulo de Tarso, o orgulhoso de Tarso, que se transforma posteriormente em Paulo de Tarso. Por Saulo, orgulhoso em latim, Paulo é pequeno. Saulo, orgulhoso em hebraico, se transforma em Paulo, pequeno em latim. Ele poderia, quando se verificou que era um matador de cristãos, ele se encontra com Jesus ali na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitre contra os aguilhões. E ele, mestre, que queres que eu faça? Ele sabia do seu passado. Ele podia desculpar-se. Ah, mas eu agi assim porque eu fui criado para ser um rabino. Eu agi assim porque a minha estrutura hebraica me ensinou a perseguir quem pensasse diferente de Moisés. Não foi isso que ele fez. Ele também não culpou a quem quer que seja, porque poderia. Eu quero culpar aqui o sumo sacerdote, que é o responsável por passar a lei de Moisés. Não foi isso que ele fez. Ele tão somente perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E depois de 3 anos no deserto, 3 anos trabalhando o tear rústico, ele se transformou no apóstolo da gentilidade, falando de Jesus àqueles que não eram do reino de Israel, falando do evangelho aos corações que precisavam de luz, que precisavam de paz. Meus amigos, miremos nessas personagens evangélicas, miremos nessa grande proposta
de nos autoconhecer, dentro de uma ação responsável, transformarmos-nos em pessoas melhores, porque o autoconhecimento nos leva ao nosso coração. E dentro do nosso coração está Jesus de Nazaré. Observem, autoconhecer, autotransformar, caminho para o coração. E quando a gente abre o texto do Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim, referindo-se a Jesus, não pense que eu vim construir a minha igreja em construções de pedras. Eu vim construir a minha igreja no coração do homem. E agora a gente fecha o silogismo. Se o autoconhecimento me leva à autotransformação, a autotransformação é o caminho para o meu coração. E no meu coração, conforme disse Paulo em Atos dos Apóstolos, está Jesus. Aí a gente entende por que o meu tema é o autoconhecimento é o caminho para o coração. Dizendo em outras palavras, o autoconhecimento é o caminho para Jesus. É o caminho para nós vencermos nessa vida e nos libertarmos das peias do mal. Quero dedicar a esses minutos finais trazendo algumas frases de Paulo, para que a gente possa pensar e refletir que autoconhecer-se é um processo dentro das possibilidades de cada um de nós. Eu fui extraindo algumas citações das suas cartas para que a gente medite se foi possível para ele, que matava, que perseguia, é possível para nós. Se foi possível para Maria de Magdala, que era prostituta ou não, conforme... Porque há divergências. Alguns dizem que ela era prostituta, como Humberto de Campos. A Bíblia diz apenas que ela era possuidora de 7 demônios. Mas seja possuidora de 7 demônios, seja uma prostituta, se foi possível para ela, é possível para nós. Diz o apóstolo Paulo, então, em Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Autoconhecimento. É a gente entrar na nossa intimidade e pensar o bem que eu deveria fazer, o amor que eu deveria dar, esse eu ainda não dou. Mas o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. Porque eu falo de amor na casa espírita, quando tomo a primeira fechada no trânsito, eu grito com a pessoa. Não negue a pessoa que gritou. Não responsabilize o trânsito. Não responsabilize a hora na rua. Admita, eu gritei. Mas eu posso da próxima vez, não gritar. Nem xingar. Está dentro das nossas possibilidades. E pense que mesmo o apóstolo Paulo dizia, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E depois o apóstolo Paulo nos traz num segundo degrau do autoconhecimento para chegar ao coração. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Será que esse espinho na carne não é... Acho que caiu um pouquinho, mas voltou. Será que esse espinho na carne não é o tema central que nós temos na nossa vida? Qual é o espinho da sua carne? Qual é o tema central que circunda a nossa vida? Eu gostaria muito de saber qual é o espinho na carne de Paulo. Que quando a gente estuda os estudiosos do Antigo Testamento, os estudiosos do Novo Testamento, os historiadores, alguns podem dizer que o espinho na carne de Paulo é a sexualidade. Outros podem dizer que o espinho na carne de Paulo seria aquela devoção a Moisés, que ele, num primeiro momento, teve dificuldade, mas depois ele foi fiel a Jesus. Não importa, ele tinha um espinho. Ele sabia qual era. E nós, qual é o nosso espinho? Nós temos um espinho, mas nós podemos ir trabalhando com esse espinho para transformá-lo em virtude. Terceira citação paulina. Portanto,
Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Citação de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Porque observem, será que nós, depois de fazermos a tarefa do autoconhecimento, não verificamos que temos os joelhos cansados, os pés desconjuntados, mas mesmo assim nós podemos caminhar? Será que nós não somos essas almas cheias de vícios, de imperfeições? Eu vejo companheiros que dizem assim: Rafael, eu nem sei se eu sou espírita. E eu pergunto, por quê? Porque eu tenho tantos problemas. E eu respondo, qual de nós não os tem? Nós somos cerca de 8 bilhões de criaturas no mundo, cada qual com seu problema, cada qual com sua dificuldade. Mas as pessoas estão se cobrando tanto, com tantos remorsos, com tantas culpas, que algumas dizem assim: se eu pudesse, eu bateria com a minha cabeça na parede, porque não é possível saber tanto de Jesus, da doutrina espírita, e ainda errar tanto. E eu digo para esse coração: Jesus te ama, apenas isso. E dou um abraço nessa pessoa. E costumo citar esse trecho de Paulo: ainda com os joelhos cansados e desconjuntados, que somos nós. Nós podemos fazer veredas corretas para os nossos pés. Façamos essas veredas. Endireitemos o nosso passo. Não pensemos naquilo que passou, porque vejam, o que passou, passou. O nosso melhor momento, hoje, agora. O nosso melhor lugar, aqui. Aqui, agora, é o tempo da renovação. É o tempo do autoconhecimento. Não por outra razão, hoje, presente. Porque é um presente de Deus. Ontem é um hoje que já passou. Amanhã é um hoje que ainda não chegou. Se eu me fixo no ontem, eu posso ser vítima da depressão, porque eu começo a remoer atos que já passaram. Se eu me fixo no amanhã, ansiedade, porque eu estou inquietado por aquilo que ainda não ocorreu. Então eu me fixo no agora. Errei, sim, mas eu vou seguir em frente, não vou ficar sofrendo. Errei, sim, mas Deus me ama. Mesmo com os joelhos ainda bem feridos, eu hei de seguir. E Paulo continua: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todas as vezes que se deparar com algum vício cruel, não negue, peça força a Jesus, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse é um versículo que eu costumo dizer para as pessoas que mais sofrem. Eu visitava muitos presídios e agora, como psicólogo, visitei centros de recuperação das pessoas. E como eu gostava de falar desse versículo, porque muitos arrependidos, eu não devia ter feito aquilo. Pois é, mas já passou. Endireite as vossas veredas. Faça diferente daqui para frente. Porque se você se fixar no passado, a sua vida vai ser sempre um sofrimento. Faça novos rumos, elabore novos projetos e pense que tudo você pode naquele que te fortalece, Jesus. Você tem um anjo de guarda, você tem espíritos guias que te secundam a existência. Segue em frente. Continua o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Observem, quando ele se percebeu uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que determinou que Estevão fosse morto a pedradas, mas depois encontrou-se com Jesus, ele começou a não olhar para trás, ele mudou o tônus da sua vida e passou a combater o bom combate. Quando a gente se conhece, não é para ficar se lamentando, é para combater o bom combate. E o que é o bom combate? Ser hoje melhor do que ontem. Ser amanhã melhor do que hoje. Terminar a carreira. O que é terminar a carreira? Fazer diferente da forma como eu tinha feito.
quando eu penso nas minhas experiências de 10 anos atrás. Hoje eu estou procurando fazer diferente. E eu recomendo a cada um de vocês, não se comparem, porque toda comparação é injusta. Como eu vejo pessoas dizendo assim, eu queria ser como o Divaldo Franco, mas você não é o Divaldo Franco. Eu queria ser como o Chico Xavier, você não é o Chico Xavier. Mas eu gostaria tanto de ser o Francisco de Assis, você não é o Francisco de Assis. Você é você. Com a sua subjetividade, com a sua particularidade, com a sua beleza. Você tem uma trajetória pessoal. Caminhou por determinados caminhos, tem determinados graus de compreensão e vai seguir por uma rota que é diferente do seu pai, do seu irmão, do seu filho, do seu colega. Não se comparem. Sigam em frente. Valorizem o vosso caminho e combatam o bom combate. Terminem a carreira, mas em todo momento guardem a fé. Que ter fé não é apenas acreditar, mas ter certeza de Deus nas nossas vidas. Até chegarmos no coroamento do autoconhecimento, que leva ao coração. Quando Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele nos diz: mas o Cristo vive em mim. Porque quando a gente se conhece, começa a trabalhar com as nossas possibilidades, nós enxergamos Cristo dentro de nós. Esse é o nosso percurso. Lembrando daquele lenhador que orava, ele era muito pobre, entra na floresta. E ele entrou, ficou rico, mas perdeu o caminho de si mesmo, perdeu o caminho dos seus familiares. Quando ele se deu conta, não era para entrar numa floresta física, era para entrar nos pantanais da sua intimidade. Porque nós trazemos pantanais dentro de nós. E o Evangelho de Jesus vai nos ajudando diariamente a transformar em estradas pavimentadas que nos levam rumo ao coração, rumo a Jesus, aos dias de paz, de amor, de conhecimento de si próprio e de felicidade. Vamos conversar um pouquinho agora e no final a gente faz um encerramento. Muito bom, Rafael. Maravilha de palestra. Nós temos algumas perguntinhas aqui. Eu queria começar com um comentário do chat da Dirana Ferreira, que falou: o autoconhecimento nos permite fazer o bom uso do livre-arbítrio, fazermos escolhas adequadas à nossa evolução espiritual. Ela pede que você comente. Leandra, eu não sei se sou eu que estou dando umas quedas ou se é você. Deve ser eu, né? Oi. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu consigo ler a pergunta. Para mim é que parou algumas vezes. O meu sinal ficou ruim? Teve algumas falhas, mas ele dá para continuar. Eu vou ler de novo para você. A Dirana Ferreira, ela comenta: o autoconhecimento nos permite fazer o bom uso do livre-arbítrio, fazermos escolhas adequadas à nossa evolução espiritual. Aí ela pede: meus amigos, me deem um... Posso comentar, sim. Só te perguntando, Leandra, você está me ouvindo, você está me vendo? Que para mim está dando aqui umas interrupções. Eu tô te ouvindo e estou te vendo. Ah, tá. Durante a minha fala eu caí algumas vezes? Não, só teve pequenas falhas, mas assim, não atrapalhou em nada. Ah, então tá bom. Então agora tranquilo aqui, né? Tá tranquilo, pode comentar. O autoconhecimento nos permite fazer o bom uso do livre-arbítrio, fazendo escolhas adequadas à nossa evolução espiritual? Sim. Quando a gente abre a questão 843 do Livro dos Espíritos, é perguntado aos benfeitores da espiritualidade se nós detemos livre-arbítrio. E a resposta: nós somos detentores de livre-arbítrio, do contrário, seríamos máquinas. Então,
O processo do autoconhecimento, ele nos permite usar esse livre-arbítrio de uma forma mais responsável, porque nós saberemos como utilizar a nossa vontade. Passará a ser um livre-arbítrio utilizado para o nosso crescimento e não para o nosso deleite. Porque, observem, não existe nenhuma lei que seja uma lei que seja amplamente, tá me fugindo a palavra aqui agora, que seja aplicada em todos os momentos. Ele não é absoluto, a palavra é essa. O nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto. O que quer dizer que eu tenho livre-arbítrio, mas ele não será esse livre-arbítrio absoluto em todos os momentos. Porque em determinadas circunstâncias, eu posso ser toldado nesse livre-arbítrio como ordem divina. Daí, se eu me autoconheço, eu sou capaz de fazer escolhas mais responsáveis, escolhas que me permitam crescer, que tenham a ver com a trajetória do meu espírito imortal, que me tragam a responsabilidade que eu estou no mundo para amar, para servir as pessoas, para fazer laços de fraternidade, para servir no bem. E eu quero dar um exemplo. Vejamos. Se eu uso o meu livre-arbítrio na atual vida para cometer o mal, eu tenho esse livre-arbítrio? Tenho. Eu posso agredir as pessoas? Posso. Eu posso, na minha sociedade, vamos utilizar um exemplo aqui, roubar, cometer atos inadequados? Sim. Mas aí o que pode acontecer numa próxima vida? Eu posso ter diminuído esse livre-arbítrio e ter uma outra lei chamada determinismo que atue de uma forma mais incisiva, porque eu vou renascer com uma expiação, com uma provação, para que eu não erre tanto, para que eu não me comprometa tanto. O Espírito Emmanuel coloca no livro O Consolador que livre-arbítrio e determinismo são leis que coexistem nos mecanismos da vida, de forma que, se eu não utilizo o meu livre-arbítrio bem, depois vem o determinismo da dor, da necessidade para me corrigir. Daí, se eu me autoconheço, eu sou capaz de fazer escolhas mais acertadas. A escolha de amar, a escolha de servir no bem, a escolha de estar próximo às pessoas, a escolha do evangelho como bússola para os meus passos. Muito bom, muito bom. A pergunta do Júnior Oliveira. Há pessoas que, ao fazerem essa viagem para dentro de si e identificar as suas sombras, acabam ficando deprimidas. É uma reação normal? Muito obrigado, Júnior, pela sua participação. O conceito de sombra é trazido por Carl Gustav Jung na sua psicologia analítica. O que seria a sombra? A sombra é a parte desconhecida de nós mesmos. É a parte que nós não gostamos, não queremos ver. É a parte que nós não lidamos com ela. O processo do autoconhecimento seria exatamente ir ao encontro dessa sombra. Só que ir ao encontro da nossa sombra pode ser uma tarefa super difícil. Imagine se eu me deparo com um Rafael que eu não conheço. Porque muitas vezes, Leandra, nós idealizamos quem nós somos. Nós projetamos figuras que não existem, só existem nos nossos pensamentos. Porque, em verdade, eu trago muitos vícios. Então, quanto maior o grau de idealização da pessoa sobre a sua própria vida, quando ela se depara com a sombra, ela pode se entristecer. Em alguns casos, ela pode até ficar deprimida. É possível, mas não é uma ação responsável. Por isso que o autoconhecimento é o meio de resistir ao mal e de progredir. Então, se a pessoa ela fica triste, é porque o grau de idealização está muito alto. O grau de desencontro consigo mesmo está muito alto. Por isso que nós trabalhamos ao encontro de si mesmo, ao encontro do coração, para poder crescer. E nessa tarefa, às vezes, quando a gente se deprime, quando a gente se entristece, a gente pode buscar o auxílio
de um psicoterapeuta, o auxílio de uma pessoa amiga, de um atendimento fraterno, porque não é para ficar deprimido. A proposta é, quando eu me conheço, eu consiga me aceitar, me amar do jeito que eu sou, para depois me transformar. E para que você entenda isso, imagine você lidando com uma criança ou com um filho. Se o filho erra, se o filho é travesso, você fica de mal com ele? Você briga com ele, você o ama do jeito que ele é. Faça o mesmo com você. Aceite-se do jeito que você é. Porque, veja, durante muito tempo houve uma idealização, mas a idealização nos tira da realidade. Há um psicólogo da linha humanista, terapia centrada na pessoa, chamado Carl Rogers, que ele diz que a neurose é exatamente esse gap, essa distância entre o eu real e o eu idealizado. A gente sofre porque se imagina de um jeito, mas é do outro. O que propõe Carl Rogers? Que a gente aproxime o eu real do eu imaginário. Porque aproximando, eu vou lidar em bases concretas. Eu vou lidar com o Rafael que existe, não com o Rafael que eu inventei. E lidando com o Rafael que existe, aí eu vou começar a construir dentro de uma razoabilidade. Porque eu vou olhar para mim com um olhar de ternura e começar tijolinho por tijolinho, pavimentando minha estrada para o Evangelho, para Jesus. Muito bom. O Alan Passos pergunta: a proposta de nosso autoconhecimento é um desafio educativo? Alan, muito obrigado pela sua pergunta. Talvez seja o nosso maior desafio educativo. Porque o que o mundo nos coloca? O meu desafio é saber cada vez mais. Será? O meu desafio é ter um mestrado, um doutorado, ser uma pessoa cada vez com mais dinheiro, cada vez com mais postos de destaque. Será que isso vai me fazer feliz? E eu aqui não estou, gente, dizendo que a pessoa não possa estudar, ter um mestrado, um doutorado, não possa ser bem aquinhoada e ter uma boa situação na sociedade. Mas o desafio não é apenas da educação intelectual. Outras vezes a sociedade nos coloca o desafio de superar a outra pessoa. Eu me lembro de Ayrton Senna dizendo assim: o segundo lugar é o primeiro lugar dos últimos. Eu adoro o Ayrton Senna, tenho ele como um grande símbolo do nosso Brasil. Mas será que o segundo lugar é o primeiro lugar dos últimos? Será que nós estamos sempre competindo com as pessoas? Porque não tem espaço para todo mundo ganhar. O que a gente faz com os perdedores? São pessoas valorosas, então não tem tempo e espaço para a gente estar sempre competindo, sempre ganhando, sempre ser o primeiro lugar no colégio, o primeiro lugar onde a gente está. Então o mundo nos incentiva a intelectualidade, que é boa. O mundo nos incentiva a competição, mas o desafio é se autoconhecer, porque nós somos espíritos imortais. A gente é feliz quando a gente deixa de odiar e passa a amar. Nós somos felizes quando nós deixamos de competir e passamos a auxiliar. Porque, Leandra, eu não vou ser feliz quando eu te ganhar. Eu vou ser feliz quando eu te auxiliar. E se você chegar na minha frente, que ótimo, eu te auxiliei. E você que chegou na minha frente, estenda a mão e me puxa, porque nós vamos chegar juntos. O autoconhecimento nos permite uma experiência que o Fraternidade Sem Fronteiras, uma vez um dos seus colaboradores narrou, que se propôs às crianças da África uma competição. Comprou-se um pote de balas e colocou-se como sendo a meta a ser alcançada. As crianças deveriam correr e quem chegasse em primeiro lugar ficaria com um pote de balas. Deu-se o sinal da partida. As crianças não competiram. Elas deram as mãos e chegaram juntas. O colaborador do Fraternidade Sem Fronteiras indagou: mas a proposta não era quem chegasse primeiro ficaria com um pote de balas? E as crianças responderam: Ubuntu, eu sou porque nós somos. Só existe o eu quando existe o nós. Se uma criança ficasse com todas as balas,
todas as outras ficariam tristes. Daí nós resolvemos, todas vamos comer as balas juntos, porque nós somos nós, ficaremos todos felizes. Então o maior desafio do homem hoje é se autoconhecer, porque Jesus não teve uma pedra para recostar a cabeça. Enquanto as aves dos céus tinham seus ninhos, as serpentes tinham os seus covis. O que Jesus nos ensinou foi amar. Quando a gente abre a questão 685 do Livro dos Espíritos, nota de Kardec, 917, também a nota de Kardec, ele nos fala, a educação é importante, mas não apenas a educação intelectual, uma educação moral. E não uma educação moral para fazer homens intelectualizados, mas uma educação moral para fazer homens de bem. Daí o processo de autoconhecimento é um processo de eu verificar em mim mesmo o que eu preciso trabalhar para me tornar um homem de bem, um homem melhor. Muito bom. Nesse processo de irmos ao encontro do coração, a proposta da doutrina seria uma transformação íntima e pacífica, e não conflituosa? Pergunta o André Luiz. Ô, André Luiz, que pergunta interessante. Muito obrigado pela sua participação. Veja, processo de ir ao encontro ao coração não pode ser com conflito. Se existem conflitos, não é do processo. São nossos conflitos, porque nós somos criaturas conflitadas. E não existe problema em ser conflitado, porque imaginem, nós somos espíritos imortais. Quantas vezes nós já vivemos? Quantas vezes nós já nos equivocamos? Então nós trazemos conflitos, mas o processo de ir ao encontro do coração deve ser um processo leve, um processo que nos propicie despertar. Há um jogo de palavras da benfeitora Joana de Ângeles que eu gosto muito de utilizar nas minhas falas. O processo de ir ao encontro do coração deve ser libertador e não limitador. Guardou? Então, ir ao encontro do coração é um processo de se libertar, tornar-se livre, e não de nos limitar. Puxa, como eu ainda tenho vícios. E, para tanto, Mohandas Karamchand Gandhi uma vez estava em Roma. Ele havia sido convidado pelo Papa para receber um prêmio. E ele, de noite, se deparou com uma loja de artigos de Natal, coisas que brilhavam, coisas que custavam caro. E alguém chegou para ele e disse assim, Bapu, porque era como se chamava Gandhi na Índia, está se perdendo ante as coisas que o dinheiro pode comprar? E ele respondeu com muita tranquilidade, não, eu estou verificando coisas que eu já não preciso para ser feliz. Ir ao encontro do coração é ir ao encontro da felicidade, dos dias da paz. Ir ao encontro do coração é perceber que Jesus está dentro de nós. E mesmo que nesse caminho eu encontre vícios que eu ainda não gostaria de tê-los, isso faz parte de um processo de crescimento, porque se conhecer é crescer. Não vejam conhecimento como martírio, sofrimento. E aqui mais um jogo de palavras. Conhecer-se não é sofrimento, conhecer-se é crescimento. Muito bom. Rafael, a gente vai passar para a última pergunta, que é do Paulo Villanova. Ele pergunta, quando Jesus diz, vós sois deuses e podeis fazer o que faço, estaria aí uma forma de nos conhecermos e assim, através do amor, enxergarmos nossas potencialidades e a capacidade que temos de nos transformar? Excelente, é exatamente isso. Vós sois deuses, com D minúsculo, tá, gente? Porque Deus com D maiúsculo só é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Autoconhecer-se é perceber o que está em germe dentro de nós. É perceber as nossas potencialidades. Porque tem muita gente que acha que autoconhecer-se é ver apenas vícios. Não!
Nós trazemos uma fascícula do amor de Deus dentro de nós. Por isso, no texto da Gênesis, o primeiro livro da Torá, vós sois criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Nós somos deuses com D minúsculo. E se somos deuses com D minúsculo, quando nós nos conhecemos, nós enxergamos dentro de nós, e aqui num sentido simbólico, o DNA divino. Se eu tenho o DNA divino, eu sei amar, porque Deus ama. Eu sei perdoar, porque Deus perdoa. Eu sei ser fraterno, porque Jesus era fraterno. Isso pode estar tal qual um diamante. Percebam o diamante. Quando a gente tira da natureza, ele tem ganga, ele tem peso, ele é retirado escuro. Autoconhecer-se é ir ao encontro do diamante da minha intimidade e ir lapidando. Lapidando, até que um dia eu vou libertar o anjo que está dentro de mim. Esse anjo que vai amar, esse anjo que vai servir Jesus. Então a sua colocação é corretíssima. Autoconhecer-se é lembrar-se da frase de Jesus: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Agradecendo a cada um de vocês, eu quero terminar com uma oração. A oração do autoconhecimento, da transformação, tal qual narrada pelo benfeitor Emmanuel, nas mãos de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a desculpar, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração. Senhor, ajuda-nos para que a ninguém façamos o que não gostaríamos que nos fosse feito e auxilia-nos sobremodo a entender que o autoconhecimento, que a transformação moral, que cumprirmos os teus desígnios será a receita de felicidade que podemos angariar para os nossos passos. Muito obrigado por tudo, abençoa-nos hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Beijo grande, meus amigos, e até uma próxima. Opa, muito obrigada, Rafael. Obrigada pela sua presença. Obrigada por você ter aceito o nosso convite mais um ano junto conosco. É uma alegria imensa tê-lo conosco aqui, tá? Eu quero fazer o convite para todos que estão nos acompanhando aqui no chat, todo mundo que está acompanhando esse domingo maravilhoso, que daqui a pouco, às 10h30, nós teremos a continuação desse terceiro bloco, que vai ser com o Marcelo Pereira, e ele falará sobre o tema Evangelho Jesus, conhecer não é compreender. Daqui a pouco, às 10h30, Marcelo Pereira, com o tema Evangelho Jesus, conhecer não é compreender, todo mundo convidado a participar. Quero agradecer a todos, Rafael, a todo mundo que ficou com a gente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.